a Argentina vão se enfrentar na próxima fase da Copa América. Quem perder, volta para casa. O Sport TV News está chegando para você com todas as notícias. Na apresentação de Amaral, um torcedor abusado xinga Edmundo e transforma o treino do Vasco numa grande confusão. No Corinthians, Dinei samba à espera de um bom contrato. Saltos de experiência, Vitor Alves Teixeira a caminho de mais um Pan-Americano. Recorde mundial na Liga de Ouro de Atletismo em Roma. Um dia de folga para a seleção do Brasil. Dia de compras no Paraguai. No Paraguai. A tarde prometia ser de muita festa no treino do Vasco. O clima estava descontraído por causa da apresentação do meio-campo Amaral. Isso até um torcedor provocar Edmundo e armar aquela confusão. Amaral chegou ao Vasco trazendo uma boa notícia. Eu conversei com o Edilson ontem, né? Ele disse que a vontade dele é de vir pro Vasco. Mas faltam uns detalhes ainda que ele tá acertando no Corinthians. Mas do jeito que ele falou pra mim, na empolgação dele, pode ser que ele já tá com o pé direito e já tá aqui no Vasco. Só falta entrar com o esquerdo. O Vasco já fez uma proposta oficial ao Corinthians por Edilson, 8,5 milhões de reais. Mas por enquanto só conseguiu Amaral. Ele veio por empréstimo para ficar 1 ano no clube. O Vasco já tinha 4 volantes, Paulo Miranda, Luizinho, Nasa e Fabrício Eduardo. Mas Amaral pode ficar tranquilo, não vai disputar a vaga com ninguém. Antônio Lopes já deixou escapar que é ele que deve começar como titular no Campeonato Brasileiro. A tendência é essa, eu pedi a contratação dele para que ele pudesse inicialmente jogar aí, lógico que nós temos outros bons volantes, né? O Nasa é bom volante, o Paulo Miranda é bom volante, Fabrício também, o Luizinho está voltando aí, mas pelo menos os treinamentos aí, esse período de treinamento que vai anteceder aí ao Campeonato Brasileiro, a estreia no Campeonato Brasileiro, ele deve entrar jogando na equipe titular. Fico feliz, né? Eu acho que aí só depende de mim agora, né? Eu acho que tem que trabalhar bastante, conseguir meu espaço para que o Vasco me compre, né? Acho que eu vim aqui não só para semana, mas para ficar o resto da minha vida, né? Mas a apresentação de Amaral terminou em pancadaria. Um torcedor do Flamengo provocou Edmundo. Antes da briga começar, Guilherme entrou no meio e separou os dois. Eu não vou entendendo. Deixa eu dar moral pra esse. Mas a confusão só aumentou. Os militares do Forte São João seguraram o torcedor. Um deles agrediu o rapaz. Depois partiu para cima de outro. Até Pai Santana queria entrar na briga. Não vai, senhor, não vai. O torcedor foi mobilizado pelos militares e detido no forte. Comigo eu já estou acostumado, né? Não é a primeira vez e nem vai ser a última, mas quando começa a xingar o Vasco, Santana, o Gato, Severino, essas pessoas que fazem parte do meu dia a dia, fazem parte praticamente da minha família, isso aí me chateou bastante. E eu fui apenas pedir para ele parar e ele, na cara de pau, continuou. Acho que isso aí é falta de respeito, não com o profissional que está trabalhando, e também com o ser humano. Eu acho que isso aí é inadmissível. Está confusa a venda do zagueiro César da seleção brasileira. O jogador, que é da Portuguesa de Desportos, foi vendido para o Paris Saint-Germain por 5 milhões de dólares sem ser consultado sobre o assunto. César afirmou que não vai assinar a transferência enquanto não acabar a Copa América. Já o presidente da Portuguesa, Amílcar Casado, disse que o jogador é patrimônio do clube e pode ser negociado na hora que for mais conveniente. Não vendemos craques, não insista. Essa frase está na porta do Estádio Olímpico em Porto Alegre. O aviso, escrito em português e inglês, é para espantar o assédio a Ronaldinho, a nova sensação da seleção brasileira. O presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, quer deixar bem claro que no mandato dele, Ronaldinho não vai ser vendido. O jogador tem contrato com o clube até janeiro de 2001.
Depois da última rodada do Grupo C, foram definidas as quartas de final. Num dos confrontos, um clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina. Mas os jogadores brasileiros só vão pensar no adversário no treino desta quinta-feira. Os detalhes com Luiz Carlos Júnior, direto de Foz do Iguaçu. Renata, num dia tradicionalmente alegre, um jogador tem motivos de sobra para estar triste. Vampeta está fora da Copa América por causa de uma contusão. O Evanilson passou a bola para mim. Eu dei seguimento à bola mais um pouco para o lado direito e logo tentei fazer o giro para poder virar a jogada. Quando eu girei, junto com o ombro, eu tive a infelicidade de o número 14, se não me engano, o número 14 do Chile, tentar pegar minha camisa e triscou no ombro. Na hora eu senti um estralo e senti que o ombro tinha caído. E como a dor estava muito grande, nem no chão eu quis ficar. Eu fui atravessando o campo para poder chegar mais rápido na maca e ver o que tinha acontecido. A dor só é quando sai, quando coloca no lugar, passa a dor e eu ainda falei, já entrou alguém no lugar, que senão eu vou voltar. Ele falou, não, tá maluco, você tem que ficar aqui deitado na maca. O Vampeta sofreu uma luxação da articulação escapulo-humeral. Foi feito exame radiográfico para ver se tinha alguma fratura. Não tem nenhuma fratura, então ele vai ter o tempo de mobilização que foi colocado, em torno de 2 a 3 semanas, e depois ele inicia os treinamentos com os membros superiores normalmente. O médico do Corinthians está aqui, normalmente ele que teria que cuidar lá em São Paulo. Então eles acharam melhor ficar aqui porque tem a Copa das Confederações também, né? E a gente não sabe ainda se vai estar no grupo que vai para o México ou não, mas o Vanderlei achou melhor também a recuperação aqui. A mesma personalidade que eu tinha no Corinthians, eu tive aqui na seleção. Acho que até o momento que eu estava jogando estava bastante tranquilo, um grupo bom, fiquei bem à vontade. Deve você ter citado aí essas grandes estrelas do futebol mundial. Então é aquilo, acho que você tem que ter a consciência e manter a humildade de poder estar no mesmo nível dos outros jogadores. Deu para o Vampeta, que tenta puxar o contra-ataque brasileiro. Que grande jogada do Vampeta! Soares na marcação. Vampeta arrancou do próprio campo, tocou na frente. Jorge Campos fez a defesa. E vai voltando no gás o Vampeta. Daqui a pouco eu volto aqui de Foz do Iguaçu para contar como foi o dia de folga da seleção brasileira. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Terminou hoje a primeira fase da Copa América com a definição dos classificados no Grupo C. É isso mesmo, Luiz. Veja agora como ficaram os confrontos da Copa América. Sábado jogam Peru e México em Assunção. E também Paraguai e Uruguai. No domingo jogam Colômbia e Chile, na cidade de Luque. E Brasil e Argentina, na cidade do Leste. Se o Brasil passar pela Argentina, joga contra o vencedor de Peru e México. Os gols da rodada da Copa América você vai ver ainda nesta edição. E a seguir tem a nova geração do tênis em São Paulo e a Liga de Ouro do Atletismo em Roma. Recorde mundial na milha. O Rio de Janeiro nadando em talento. Gustavo Borges, Fernando Scherer, Luiz Lima e outros grandes nomes da natação ao vivo, defendendo seus clubes nas provas finais do Campeonato Estadual. Nesta quinta, 10 da manhã, exclusivo no seu canal Campeão. O Sport TV pisa fundo com os novos talentos do automobilismo. Fórmula 3000, Grande Prêmio de Silverstone, ao vivo, neste sábado, 10 da manhã, no seu canal Campeão. Apoio Petrobras, qualidade sem limite, compromisso Petrobras.
Petrobras é fornecedor oficial de combustível da Williams. Um atestado de qualidade que vai fazer com que você se sinta um verdadeiro piloto de Fórmula 1. Apoio Fiat Palio, o mais seguro da categoria. Banco Real, Guga e Banco Real, uma parceria de sucesso. E Época, o prazer de ler. O Brasil melhorou um pouco o desempenho no segundo dia da Universiade, a Olimpíada Universitária em Palma de Maiorca, Espanha. Na natação, Ricardo Dornelas ficou em segundo lugar na final B dos 100 metros livres. No vôlei masculino, o Brasil ganhou do Líbano por 3-0, mas no feminino, a seleção perdeu de 3-0 para a Rússia. Um recorde mundial na segunda etapa da Liga de Ouro de Atletismo no Estádio Olímpico de Roma. O marroquino Hicham El Guerrouj fez o melhor tempo na milha. O americano Michael Johnson venceu os 200 metros e na mesma prova o brasileiro Claudinei Quirino chegou em quinto lugar. As estrelas do atletismo mundial disputaram um meeting de alto nível técnico. Nos 110 metros com barreira, 3 atletas disputaram passada a passada, mas o americano Alan Johnson, campeão olímpico e mundial, bateu o recorde do torneio com tempo de 13 segundos e 1 centésimo. Johnson também venceu a primeira etapa disputada em Oslo, na Noruega. Nos 800 metros, Wilson Kipketer, da Dinamarca, chegou em primeiro e marcou 1 minuto, 42 segundos e 79 centésimos, o melhor tempo do ano e também recorde do torneio. Na prova mais rápida do atletismo em pista descoberta, Maurice Greene, recordista mundial dos 100 metros, venceu com tempo de 9 segundos e 85 centésimos, recorde do torneio e a segunda melhor marca da temporada. Nos 200 metros, o esperado duelo entre Michael Johnson e Arthur Baldwin, de Trinidad e Tobago, não aconteceu. O americano correu tranquilo e marcou 19 segundos e 93 centésimos. Baldwin chegou em terceiro. Na versão feminina da prova, a americana Marion Jones manteve a hegemonia de 4 anos e ainda bateu o recorde do torneio com 22 segundos e 18 centésimos. Na milha, o marroquino El Guerrouj, pressionado pelo queniano Noah Ngeni, bateu o recorde mundial dos 1.609 metros da prova com tempo de 3 minutos, 43 segundos e 12 centésimos. 1 segundo e 26 centésimos mais rápido que o recorde anterior. Guerrouj recebeu um prêmio de $57 mil. Gustavo Kirten vai ficar na Suíça mesmo depois da eliminação no torneio de Gstaad. Guga perdeu para o americano Vincent Spadea por 2-1 nesta quarta-feira, mas segue com chances de conquistar o título nas duplas. Kirten e Jaime Muniz vão continuar na quinta-feira o jogo contra Eric Taino e Alexander Khichinov, interrompido por causa da chuva quando o placar estava 3-3 no primeiro set. No torneio de Bastad, na Suécia, o argentino Martin Rodrigues acabou com a festa da torcida local. O tenista da casa, Magnus Gustafsson, foi eliminado por Rodrigues por 2-1. E a novíssima geração do tênis brasileiro está reunida em São Paulo. Juliana Coelho. Renata, o torneio está mostrando as novas caras do tênis brasileiro. Mas os pais é que fazem careta do lado de fora do saibro e sofrem a cada rebatida com os futuros craques. São 320 meninos e meninas de 10 a 16 anos que lutam pela oportunidade de se tornarem um grande atleta. Quem não está em quadra, espera a vez. Ou com a raquete na mão, ou com joguinhos eletrônicos. Ajuda para relaxar? Ajuda, né? Descontrair um pouquinho. Já os pais não conseguem relaxar. Uns nem piscam, outros olham para lá e para cá. Vida dura. Eu acho que isso faz parte porque a gente é como se fosse uma galinha choca, né? A gente gosta de ver a evolução dos nossos filhos e vamos dividindo as etapas com os outros filhos, com a mãe,
De vez em quando eu venho, de vez em quando a minha esposa vem. É uma coisa muito salutar. É um prazer muito grande para cada um de nós. Às vezes atrapalha, mas às vezes incentiva a gente também. É um sofrimento, né? O coração vem parar na boca. Se o coração está na boca dos pais, as palavras estão na ponta da língua. Crianças falando como gente grande. Esse jogo eu não estava muito bem, não estava muito concentrado, não tinha aquecido antes do jogo, aí ganhei, acho que foi um pouco na sorte hoje. 450 partidas em 5 dias de competição e muitos pontos em jogo. É um torneio que dá uma quantidade de pontos muito grande para o Campeonato Brasileiro, em função do torneio ter na chave os melhores jogadores do país. O primeiro Campeonato Brasileiro de Tênis Infanto-Juvenil reúne 320 meninos e meninas que correm atrás não só de pontos para o ranking nacional, correm também atrás do sonho de serem grandes jogadores. E sonhar faz parte da vida deles. Afinal, quem está aqui quer conquistar um lugar entre os melhores do mundo. Todo mundo quer ser profissional, todo mundo. Agora, se vai conseguir, ninguém sabe. Se treinar bastante vai demorar, hein? Daqui uns 10, 12 anos, mais ou menos. Mas até lá tem muito chão pela frente, com vitórias e derrotas, com as alegrias e tristezas do esporte. E não diga que a vitória está perdida. O assunto agora é Copa América 99. Então a gente chama a Renata Cordeiro lá no Rio para contar como foi a partida entre Uruguai e Argentina. Renata. A Argentina venceu o Uruguai e é o adversário do Brasil na próxima fase da Copa América. Vamos ver os gols com a narração de Sérgio Maurício. Sobra do Simeone, Palermo. É a primeira falta do jogo, com 30 segundos em cima de Martim Palermo. Expectativa do Feliciano Cáceres, vai Riquelme na cobrança. Jogada ensaiada, chute de fora! Olha o Gonzalez no cruzamento, a bola vem pelo alto, Palermo tentou de cabeça ajeitada, Riquelme dominou, vai marcar Riquelme, ainda Palermo! O time do Fluminense se reapresentou para a dura realidade da terceira divisão. O grupo ainda não está definido, mas o técnico Parreira promete armar um time vencedor e guerreiro. Que jogadores que ficam, que jogadores que saem, que cara que vai ter esse Fluminense agora para a terceira divisão? Daqui a um mês você me faz essa pergunta que eu vou te responder. Agora é muito cedo. Muitos jogadores não quiseram esperar mais um mês. Marcelinho Paulista e Nonato já saíram do Fluminense. E essa barca deve estar ganhando outro passageiro. O mais provável é a saída, porque já nesses 6 meses, né, já vim por empréstimo e o mais provável realmente é a saída. Roger e Magno Alves ainda estão mais perdidos do que Gelson. A situação é de uma semana já sem contrato. Fiz um jogo sob um seguro assinado, mas agora o contrato acabou mesmo, né? Vou continuar treinando, esperando que se resolva. Desde o ano passado que é muita conversa, nada definido, a gente fica até ansioso de saber nosso futuro, mas vamos continuar trabalhando para ver o que aqui vai acontecer. A situação de Rony também está indefinida, mas ele pelo menos não parece tão ansioso. Se eu te falar que eu tenho recebido proposta, eu vou estar mentindo, porque eu não tenho nenhuma proposta para outro clube. Então eu acho que por isso não vai ter problema nenhum na minha renovação. Em meio a tanta indefinição, o Fluminense contratou 6 jogadores. São todos acostumados com a terceira divisão. Sem dinheiro para investir, o tricolor vai montando um time com mais força do que técnica. Minha característica é muita força, muita pegada e principalmente muita vontade de vencer, né? Um jogador de marcação forte, né, pelo estilo do futebol gaúcho, né, e praticamente eu me defino um jogador de força, né. Carlão veio do Pelotas, Rogério do Veranópolis, 2 times sem expressão no Rio Grande do Sul. Robson e Paulo Roberto jogavam no Americano de Campos, Marcão no Bangu e o goleiro Gabriel no Sampaio Correia do Maranhão. Nós queremos todos que estão na seleção brasileira, o primeiro time, o segundo e o terceiro. Só que a gente não tem dinheiro para trazer esses jogadores. Então nós temos que nos adequar à realidade financeira do Fluminense nesse momento. Carlos Alberto Parreira está planejando uma excursão pela Europa. Se o time parece que vai ficar mesmo com cara de terceira divisão, pelo menos vai ter uma pré-temporada de primeiro mundo.
seguir, recorde na volta ciclística da França, a experiência do hipismo brasileiro a caminho do PAN e mais Copa América para você. A Colômbia venceu e Higuita voltou. O Sport TV invade as quadras de grama do All England Club e mostra num programa exclusivo o que rolou de melhor por trás do mais tradicional torneio do tênis mundial. Bastidores de Wimbledon, nesta quinta, 9 da noite, no seu canal Campeão. Copa do Mundo, o maior espetáculo do futebol. Em 98, a França serviu de palco para uma festa que mobilizou bilhões de telespectadores. 32 times, 33 dias, 64 jogos. Os dramas, as glórias, imagens do último Mundial do século que você pediu e vai assistir de novo. Filme oficial da Copa 98. Nesta sexta, 7 da noite, no seu canal Campeão. O treinador Greg Popovich renovou com o San Antonio Spurs. Ele foi o técnico do time campeão na última temporada, primeiro título da equipe na NBA. Greg não revelou por quanto tempo renovou o contrato, mas disse que foi por muitos anos. Um recorde na quarta etapa da Volta da França. Esta foi a mais rápida na história da competição. O italiano Mario Cipollini venceu depois de uma grande disputa pelo primeiro lugar. Temperatura agradável, pista larga e sem subidas, vento a favor. As condições não podiam estar melhores para os ciclistas que bateram recorde na média de velocidade da Volta da França. A marca atingida nesta quarta etapa foi de 50,3 km por hora, batendo o anterior, que era de 49,4. Foram 194,5 km de Laval até Blois. O cansaço dos ciclistas foi compensado pelas belas paisagens do percurso. Na última curva da prova, muitos atletas entraram na ponte do Rio Loire com chances de ganhar. A disputa pela liderança foi boa. O italiano Mario Cipollini e o alemão Eric Zabel chegaram praticamente juntos. A foto tirada no momento da chegada mostrou que o vencedor foi o Cipollini, de camiseta vermelha. A liderança geral segue com o Yanki Sipu, da Estônia. O Mundial de Trial já tem um campeão. O inglês Doug Lampkin venceu a 8ª etapa e conquistou o bicampeonato, faltando 2 rodadas para o fim da competição. Lampkin mostrou mais uma vez muita habilidade na moto e comemorou o título antecipado com essa vitória. A experiência em busca do ouro. O hipismo brasileiro manda ao Pan-Americano do Canadá uma equipe forte. De São Paulo, Juliana Coelho tem os detalhes. Renato, o hipismo brasileiro tem acumulado medalhas em disputas internacionais. E desta vez não deve ser diferente. A esperança de ir ao pódio nos Jogos Pan-Americanos é muito grande. E a equipe que vai representar o Brasil em Winnipeg foi apresentada hoje em São Paulo. O hipismo brasileiro está pronto. Boa parte da equipe foi apresentada oficialmente em São Paulo. Isabela Travassos vai participar das provas de adestramento montando o bordô. Isabela é carioca, tem 39 anos e vai aos Jogos Pan-Americanos pela primeira vez. Estilo, elegância, Silvia Boer é outra representante do Brasil. Paulista, 34 anos, Silvia vai montar Jacareí. Ela disputou o Pan de Mar del Plata, mas desta vez foi chamada de surpresa, depois da desistência de 2 convocados. O adestramento, assim, nos Estados Unidos, Canadá, México, eles são bem fortes, porque eles investem muito dinheiro e tal, mas também jogo de cintura, força de vontade a gente tem, então
Vamos ver lá. Nas provas de salto, nossa responsabilidade é maior. Nos Jogos de Winnipeg, o Brasil vai em busca da 4ª medalha de ouro por equipe, a 3ª consecutiva. Mesmo sem o campeão mundial Rodrigo Pessoa, a confiança é enorme. 3 cavaleiros vão estrear nas provas do PAN. Bernardo Alves montando Atlética, Rodrigo Sarmento com Coca-Cola Marques Total e Álvaro de Miranda Neto, o Doda, com Aspen. O fato de chegar no Pan-Americano sendo um dos favoritos, né, um dos principais favoritos, eu acho que é uma coisa que só engrandece, dá mais força pra gente. Eu prefiro muito mais chegar como a equipe favorita, uma das favoritas, do que como azarão. André Johan Peter montando Calei Joter e Vitor Alves Teixeira com Jolly Boy garantem a experiência da equipe. Eles já são donos de 2 medalhas de ouro nos Jogos de 91 e 95. Vitor tem 41 anos e é o único atleta da delegação brasileira que vai disputar o PAN pela 5ª vez. São 5 Pan-Americanos, já é uma vida em cima do cavalo representando o Brasil. E graças a Deus são 5 participações e participações com qualidade, já que nos 4 que eu participei nós fomos vencedores em 2. E agora a gente volta ao Rio de Janeiro com a Copa América. Renata, como foi o jogo entre Colômbia e Equador? Olha, Juliana, a Colômbia venceu o Equador na volta do goleiro Higuita à seleção. Veja os gols do jogo com a narração de Deva Pascovitch. Ricard. É boa essa briga aí com o Ivan Hurtado. Tá valendo. Bateu de direito. Gol! Da Colômbia. Sobrou ali com o Morantes. Ricard. Partiu pra cima, é brigador, bateu. Gol! Ricard é da Colômbia. Tirou foi o Montanha. Graziani botou na frente, que filtro espetacular, hein? Graziani pintou, bateu. Gol do Graziani, num contra-ataque mortal da seleção do Equador. Mais um clube europeu abre os bolsos. O Ajax da Holanda gastou 9 milhões para comprar o atacante grego Nikos Maklas, que estava no Vitesse, também da Holanda. E o goleiro Ângelo Peruzzi, da seleção italiana e que jogou na última temporada pelo Juventus de Turim, vai trocar de time. Ele acertou um contrato de 4 anos com o Inter de Milão, time do brasileiro Ronaldo. A figura do agente como negociador de jogadores de futebol desperta reações diversas. Para os atletas é muito difícil se transferir sem a ajuda de um intermediário, que nem sempre é bem visto pelos clubes. O Sport TV News mostra como atuam os empresários do futebol e a experiência de alguns atletas com estes profissionais. Os empresários rondam clubes de futebol desde a época de Pelé e Rivelino, mas foi na década de 80 que a profissão ganhou força. Hoje, na Europa e no Brasil, praticamente não se fazem negócios sem intermediação. O empresário descobriram o futebol como um grande filé mignon. O interesse do empresário, tudo bem, faz um contrato. Para ele, o jogador ficar 3, 4 anos no clube não interessa. 99% dos jogadores não tem o costume de negociar contratos, né? Aqui os procuradores levam 10% nas transações de jogadores. Alguns até gozam de privilégios com os clubes. Hoje em dia são as pessoas que, no meu entender, que comandam o futebol. Eu não vejo necessidade de um clube que vai negociar com outro clube e tem empresário no meio. Às vezes vem garotos de nível aqui, nível para São Paulo, e às vezes não fica por causa da quantia que o empresário pede. A maioria das vezes o cara passa que é o pai do jogador. O meio-campo Iranildo do Flamengo foi vítima de um desses empresários picaretas. No início da carreira, quando ainda era jogador do Madureira e morava numa favela, assinou uma procuração para o empresário em troca de um carro e do aluguel da casa onde morava. Até hoje se arrepende por ter sido tão ingênuo. No começo tudo é festa, mas depois quando você vai ver, é tudo diferente. Ele só tem interesses deles para ele sair ganhando. A gente nada, o jogador nada, só o empresário. Oficialmente, clubes só poderiam negociar com agentes reconhecidos pela FIFA. No Brasil, apenas 15 empresários têm esse credenciamento.
Pelo menos 500 atuam no mercado paralelo. Hoje você não contrata jogador sem intermediação. Então você tem que se relacionar com os agentes FIFA. Os novos talentos do futebol brasileiro, a formação e os sonhos com o futuro. Esse é o tema do dossiê de amanhã, que mostra o investimento em craques para os times principais e os clubes que formam jogadores para exportação. A seguir, notícias do futebol paulista e o dia de folga da seleção do Paraguai, dia de compras para os jogadores. Aí, Ronaldo, comprando no Paraguai. A seleção brasileira lutando pela classificação para as Olimpíadas de Sydney, nas quadras de Porto Rico. Pré-olímpico masculino de basquete, a partir do dia 14 ao vivo no Sport TV. A Fox Sports, em parceria com o Sport TV, traz pelo segundo ano consecutivo as emoções da Copa Mercosul. Na entrada da área para o Zé Afonso, o Zé Alcino, cara a cara. Jogos ao vivo da competição que reúne as maiores forças do futebol sul-americano e distribui prêmios milionários. Copa Mercosul, a partir do dia 27, uma transmissão da Fox Sports em parceria com o Sport TV. Futebol 99, apoio Fiat Palio, o mais moderno da categoria. E Banco Real, Guga e Banco Real, uma parceria de sucesso. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora? Não, joga dentro. Joga dentro. Novo Fiat Strada cabine estendida. Joga fora. Espaço para você levar o que quiser. Joga dentro. Dentro ou fora. Joga fora. Joga dentro. Acabou. Fiat Strada e Fiat Strada cabine estendida. Escolha a sua. Um tenista perde em média 3 quilos por partida. Corre uns 6 quilômetros por jogo. E treina mais ou menos umas 4 horas por dia. Além disso tudo, uma dieta muito especial. Depois vem os caras me dizer que o importante é competir, pode até estar certo, mas eu jogo é pra ganhar. Banco Real e Guga, uma parceria de sucesso. Ficou para o terceiro jogo a decisão do Campeonato Paranaense. Na segunda partida entre Paraná e Coritiba, houve empate por 2-2. Com este resultado, o Coritiba joga pelo empate na partida decisiva sábado à tarde no Pinheirão. Uma dupla de peso vai lutar pela escolha da Alemanha para sediar a Copa do Mundo de 2006. Beckenbauer, maior jogador da história do futebol alemão, disse que está acertando a participação de Boris Becker na campanha. Becker, ídolo do tênis alemão que encerrou a carreira em Wimbledon, torce pelo Bayern de Munique, time dirigido por Beckenbauer. E por falar em Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, acabou com 2 sonhos das confederações asiáticas e da Oceania de futebol. A Confederação da Ásia queria uma 5ª vaga para o continente na Copa do Mundo de 2002. Já na Oceania, o objetivo era uma vaga direta, sem que o campeão do continente tenha que decidir uma vaga com um país de outro continente. Mas a FIFA disse não às 2 propostas. Um centroavante bonitinho, mas sem contrato. Dinei espera a recompensa pelas boas atuações que teve no Brasileirão. Vamos às notícias do futebol paulista. Juliana, onde está treinando o Corinthians? O Timão treina em São Roque, Renata, e já virou atração na pequena cidade do interior paulista. O preferido da torcida que prestigia os treinos é Dinei. Enquanto ele se esforça dentro e fora dos campos para renovar o contrato, tem que conviver com o assédio da mulherada. Para quebrar a paz e o silêncio de São Roque, só mesmo com muita gritaria. É legal, a gente fica contente, né? Porque eu acho que é um carisma que nós temos com o torcedor, não só do Corinthians, todos os torcedores de outros clubes. Enquanto a corrida rola solta, o jeito é agradecer com uma rápida sambadinha.
Não é difícil encontrar quem imite direitinho a saudação do Dinei. Fui. Campeão paulista, 13 gols na temporada, ele espera ser valorizado pela diretoria quando for renovar o contrato no fim do mês. Pelo que eu vim fazendo também nas finais do Brasileiro, até no Campeonato Paulista, a gente estava no grupo, também ajudou o Corinthians a ser campeão. Então, acho que por isso acho que tinha que ter um reconhecimento pelo meu trabalho, porque quando eu cheguei aqui no Corinthians eu não pedi nada, porque como eu gosto do Corinthians, então eu vim aceitando qualquer coisa. Dinei parece ser o queridinho da turma. Ele não sabe bem o motivo, mas reconhece que faz sucesso com as tietes. Eu sou bonitinho, fui. Depois de posar nu, Dinei já pensa até em atacar de manequim. Será que ele leva jeito? E no final da tarde ficou acertada a contratação do meio-campo Marcos Senna pelo Corinthians. O jogador se destacou no último Campeonato Paulista, atuando pelo Rio Branco de Americana. Marcos Senna é primo de Marcos Assunção, que joga no Santos. O São Paulo também apresentou uma novidade, o zagueiro Arnold Cruz, de 27 anos. O jogador veio do Olímpia de Honduras e também faz parte da seleção hondurenha. Cruz foi uma indicação do técnico Paulo César Carpegiani. Ele vai ficar no São Paulo por um período de testes e pode ser contratado por empréstimo de 1 ano, caso passe no vestibular do tricolor. Agora a seleção brasileira. E para falar disso, a gente chama o colunista do Sport TV News, Marcelo Fromer, que vem se surpreendendo com a equipe de Luxemburgo. Hoje nós vamos falar de seleção brasileira e seus destaques, naturalmente. Vamos começar pelo gol. Dida vem jogando muito bem. Alguns reclamam que o goleiro Dida não sabe sair do gol. E que goleiro brasileiro sai de verdade bem do gol? Mas, em compensação, vem defendendo muito bem as bolas baixas, por ser um goleiro alto, poderia ter dificuldades, defendeu um pênalti maravilhoso e mais, está gritando com a defesa, porque apesar de jovem, tem muita experiência. É o nosso titular. E agora as laterais. Na lateral direita, o nosso eterno Cafu, sempre com muito fôlego, descendo e subindo com a mesma velocidade. E, finalmente, nosso lateral esquerdo endireitou. Roberto Carlos botou a cabeça no lugar, parou de fazer firula e está jogando um bolão. Para sua reserva, uma reserva de luxo, Serginho. Na zaga, para mim, uma agradável surpresa. O Divan encontrou o seu verdadeiro habitat, a seleção brasileira. Muitos reclamam que o zagueiro é meio durão. E quem aqui quer um zagueiro mole? Antônio Carlos, com a mesma classe de sempre, sabe sair com a bola. E a grande surpresa, o seu substituto, João Carlos, que jogou um bolão e cabeceia muito bem. Quanto ao novo Ronaldinho, quero acreditar na dinastia dos Ronaldos. Depois do nosso velho e bom Ronaldo, agora o Ronaldinho simpático, alegre e não apenas goleador, sabendo tocar a bola direitinho. Viva a dinastia dos Ronaldos! E mais, pela primeira vez, vejo o Brasil de uma forma diferente. Jogar de um jeito que vi às vezes outras equipes jogarem. Jogando, mas não deixando jogar. Agora sim, obrigado, Luxemburgo. Agora eu entendi o que é o futebol total. Tchau e até a próxima. E se o assunto é futebol total, o Sport TV News vai até Foz do Iguaçu com a seleção brasileira. Luiz, conta pra gente como foi o dia de folga dos jogadores. Juliana, tradicionalmente quarta-feira é um dia de muito movimento na Ponte da Amizade. Hoje, na folga da seleção brasileira, alguns sacoleiros ilustres foram às compras. O gol de pênalti marcado por Ronaldo na vitória contra o Chile decreta feriado na seleção. Beto tem motivos para rir à toa. Alex, titular absoluto, é sinônimo de bom humor. Odivan pousa como artista para os fãs, enquanto Evanilson e João Carlos se preparam para conhecer as belezas de Foz do Iguaçu. Do outro lado da ponte, uma das lojas mais tradicionais recebe nossos craques em alto estilo. Os torcedores brasileiros logo notam que hoje não seria um dia comum. Na porta do restaurante, máquinas, câmeras a postos, sinal de gente importante por lá. Lá dentro estão simplesmente os dois capitães da seleção brasileira desde o início da Copa América. Cafu e Ronaldo vivem, na verdade, o primeiro dia de folga desde o início da competição.
Cafu saboreia um carpaccio acompanhado de amigos. Esbanja simpatia, mas garante que não se descuidará. Quando você soube que você teria folga hoje, que passou? Qual foi a primeira ideia que você teve na tua cabeça? Olha, vamos no restaurante, quebrar um pouco a rotina da concentração, né? Mas sempre respeitando sempre aquilo que o doutor passa para nós. Comer aí uma comida diferente, andar um pouco com os nossos amigos que estão por aí, né? A estrela principal da companhia chega cercada de seguranças. Como de hábito, gera tumulto por onde passa. Ronaldo almoça com Cafu. Antônio Carlos, Flávio Conceição e Marcos Paulo também fazem suas compras. Mas compras mesmo fez Ronaldo. Ele ficou 2 horas numa joalheria e gastou 16 mil dólares. Nada como um dia de folga, né, Ronaldo? Sair daquela concentração foi a minha primeira ideia. Mas passear aqui é meio difícil. Compras, então, só no esquema bem privado, mas estamos tentando aí. Mas amanhã é dia de trabalhar com seriedade. O Brasil vai treinar de manhã e de tarde para a partida contra a Argentina. Voltamos agora aos estúdios do Sport TV News no Rio de Janeiro com a Renata Cordeiro. Obrigada, Luiz Carlos. E o Sport TV News termina aqui. Nesta quinta, às 10 da manhã, tem a Copa Rio de Natação ao vivo do Parque Aquático Júlio Delamare, do Maracanã. E não esqueça, Copa América agora é só no sábado. Portanto, o Sport TV News, segunda edição, começa no horário normal, às 10h30 da noite, nesta quinta-feira. Até lá!